Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José Ivo, com mais uma aula de Fundamentos de Enfermagem. Hoje vamos dar início a um novo assunto, tá? Vamos falar sobre cálculo de gotejamento, administração de medicamentos. É um estudo com matemática aplicada à enfermagem, né? Onde vamos calcular o valor dos cálculos de gotejamento, total de soro que vai ser infundido nas prescrições venosas, como também aprender a calcular medicamentos, né? Vamos lá, iniciar. Para iniciarmos, gostaria de falar um pouquinho sobre soros, tá? Soros tem a finalidade de nutrir, hidratar o cliente, restabelecer o volume líquido do organismo e elevar e repor as reservas, né, do, dos eletrólitos, vitaminas, aminoácidos e calorias ao cliente, né? Ele não pode se manter em ingesta líquida, ou seja, de uma forma geral, essa é a finalidade, né? Uma reposição hidroeletrônica do paciente com vitaminas e aminoácidos e calorias, obviamente, para os clientes que não podem manter uma ingesta hídrica, como também a administração de soros através da punção venosa serve para administrar medicamentos. Quais são os tipos de soros que conhecemos? Tem o soro fisiológico, que é o soro com solução hospitalar mais famosa, né? SF às 9%. O ring lactato, com a competição ring lactato, é usada na reidratação e na reposição do sódio, de potássio e cloreto de cálcio, tá? E temos a solução glicosada, certo? Os soros, elas vêm nessas embalagens, tá? Onde vamos instalar o equipo, que na prática vocês vão aprender a instalar um soro em um equipo, tá? A definição para a administração de soros é que ele consiste na introdução de medicamentos ou soluções diretamente na veia, né, ou seja, na corrente sanguínea, através da punção venosa, com a finalidade da absorção rápida, né, a punção venosa tem uma finalidade de absorção rápida das substâncias em uso, seja elas soluções hipertônicas, isotônicas, hipotônicas, sais, eletrólitos e medicamentos, que deverão ter uma só solubilidade, né, sanguínea, estar livre de cristais e qualquer outras partículas visíveis em suspensão. O objetivo da administração de soros é implementar a prescrição médica, né, para que haja uma resposta farmacológica adequada e ação sistêmica rápida. É indicada sempre que houver uma indicação para que medicamento ou solução seja absorvido de imediato ou por completo. E nos casos das grandes doses de medicamento por fluxo contínuo ou intermitente por período determinado. Pessoas e profissionais que iriam realizar o procedimento. A equipe da enfermagem, técnico e enfermeiro, tá? Os materiais que utilizamos para a administração da venóclise, ou seja, a instalação da punção e soro, é uma bandeja de cuba Riengase com compressão, né, estéreo, álcool, terapia medicamentosa prescrita. Essa terapia medicamentosa é que vai determinar se vai ser soro fisiológico, ring ou lactato, né? E caso o medicamento, né? Soro com medicamento. E também ainda uma medicação de 30 a 50 ml. Luvas, agulhas, seringa, soro fisiológico a 9%. Algodão bebido em álcool, tá? 70. Algodão seco, garrote, dispositivo intravenoso, dispositivo intermediário, né? A 2 a 4 vias estéreis de administração de solução, preenchido com soro fisiológico a 9% e esparadrapo impermeável microporoso. É importante descrever aí detalhadamente as atividades a serem desenvolvidas, né? Ler a prescrição,
Sempre quando for introduzir soro, deve ser lida a prescrição, data, nome do paciente, medicação, dose, via da administração e horário dessas medicações. Higienizar as mãos, lavar a bandeja, levar a bandeja, quer dizer, o cuba, para perto do paciente, colocando a bandeja sempre na mesinha da cabeceira. Conferir a identificação do cliente através da pulseira, a identificação com ele próprio, né? Orientar o paciente ou acompanhante sobre o procedimento, calçar luvas e procedimentos, checar a permeabilidade do acesso venoso, observando se o local apresenta sinais logísticos, né? Que são a dor, calor e rumor, fechar o CAMP de controle do fluxo do acesso venoso, no caso do paciente estar recebendo hidratação contínua, realizar a desinfecção das conexões de injetores com a entrada, né, das veias com circuito introduzido a gás estéreo com álcool a 70. Abrir a veia do extensor do equipe, que será utilizada com auxílio da gase, e introduzir a seringa na veia do extensor. Deve-se proteger a tampa, né, do extensor com gás e deixá-la na bandeja. Certificar-se que não há bolhas de ar no interior da seringa e circuito com medicação. Injetar medicamento de forma lenta. Observar possíveis reações que o paciente possa apresentar durante a administração do medicamento. Retirar a seringa, introduzir a seringa preenchida com soro fisiológico a fim de salinizar as vias utilizadas e retirar a seringa, né? Fechar a via do extensor com o conector próprio, tampa do extensor, fechar o clampo do fluxo, né, da via, que não será mais utilizada, abrir o clamp de controle de fluxo, equipe de soro acertando o gotejamento, né, observar sinais aparentes, alterações do paciente no local da punção, após a administração do medicamento, se ele apresenta dor, hiperemia, rubor, edema, assegurar que o paciente esteja confortável e seguro no leito, né? Grades sempre elevadas, deixar a unidade limpa e organizada, desprezar o material utilizado em local apropriado, limpar a bandeja ou cuba, a cuba rim com álcool a 70, né? Retirar as luvas de procedimentos, higienizar as mãos, checar a prescrição e o horário correspondente aos procedimentos realizados e anotar possíveis intercorrências. Os pontos importantes e possíveis riscos para os certos da administração dos medicamentos, né? Nunca não reencapar as agulhas utilizadas, não desconectar a agulha utilizada da seringa, né? Observar o estado geral do paciente durante após a administração dos medicamentos. Caso não seja permanente a punção, deve ser realizado, né, rodízio de locais. Evitar áreas inflamadas, hipotróficas, né, com nódulos, paresias, esplasias ou outros, pois pode dificultar a absorção do medicamento. Observar a possível filtração no local de inserção do catéter. Durante a infusão de substâncias endovenosas pode ocorrer reações pirogênicas ou bacterianas, né, sendo importantes. Importante a observação, né, das manifestações clínicas que poderão ser calafrios intensos, elevação de temperatura, sudorese, pele fria, hipotensão, cianose de extremidades ou labial, levando a uma abrupta queda de estado geral do paciente, né? Essas possíveis reações são verificadas logo após o início da terapia endovenosa e devem cessar logo que se interrompa. Como nossa aula, esse assunto é aplicado à matemática, né, a matemática na enfermagem, nós temos para cálculo de gotejamento algumas fórmulas que são muito importantes para sabermos, né, as fórmulas que vamos utilizar para tempo em hora. Quando a questão pedir tempo em hora, vamos ter exemplo macrogotas e microgotas, né? O número de gotas por minuto é igual ao valor total, T vezes T, não, tempo vezes 3, essa é uma regra. E quando for tempo em hora, nós vamos ter para microgotas, número de microgotas por minuto, volume total e o tempo.
E as fórmulas para tempo em minutos, nós vamos ter as macrogotas, tá? Número de gotas por minuto igual a volume total vezes 20 por tempo. E as microgotas, nós vamos utilizar a fórmula número de microgotas por minuto é igual a volume total vezes 60, né? O tempo. Pronto, essas são as fórmulas que nós vamos utilizar, tá? Essas fórmulas são tradicionais, sempre vão ter, sempre vai ser essas fórmulas. E para iniciarmos, temos que entender o significado das siglas dessas fórmulas, né? GTS, gota por minuto, MGTS, microgotas por minuto, e VT, volume total a ser fundido, e T, tempo, o total de infusão. 3 é uma constante, 20 também é uma constante de tempo, e 60 também. Estas fórmulas só poderão ser utilizadas para tempo em hora inteira, isto é, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas, etc. Não pode ser meia hora, sempre vai ser utilizada para 1 hora inteira, né? Macrogotas, número de gotas por minuto, o valor total por T vezes 3, ou seja, tempo vezes 3. E microgotas, que é o número de microgotas, né, por tempo. Lembrando que o volume total a ser fundido, tempo em horas, 3, constante. Estas fórmulas podem ser utilizadas também para o tempo em hora inteira, isto é, 1, 2, 3, 4, 3, 10, etc. Qualquer número que for inteiro, ele consegue fazer esse cálculo. Vamos para um exemplo. Se você vai infundir 500 ml de soro em um período de 12 horas, vai precisar saber quantas gotas cairá em 1 minuto para regular o gotejamento. Vamos contar em baixo, né? Número de gotas, vamos entender primeiro a questão, né? Para armar a conta. Olha só, se você for infundir 500 ml de soro em um período de 12 horas, vai precisar saber quantas gotas cairá por minuto para regular o gotejamento. Vamos contar embaixo, né? Número de gotas por minuto, né? Essa é a fórmula, é igual a volume tempo total por tempo vezes 3. Aí a gente faz a transformação, né? O volume a ser fundido será 500, né, ml de soro, tá? Em 12 horas, né? O tempo em 12 horas, vezes, lembrando que o soro vai ser infundido um soro em um período de 12, tá? O soro em um período de 12 por minuto. Aí vamos calcular, né? 500, ficou 500 por 12 vezes 3, que multiplicando vai dar 36, 500 por 36, 13,88. Aí arredondamos, que fica 14 gotas por minuto, tá? Os números têm que ser sempre inteiros, lembre-se disso. Em segundo exemplo, nós temos, se você vai infundir 500 ml de soro em um período de 720 minutos, vai precisar saber quantas gotas cairá por minuto para regular o gotejamento. Vamos contar embaixo, né? Lembre-se das regras. Vai ser 720 minutos, que vai ser preciso, né, para infundir os 500 ml. Então, a gente tem valor total, ser infundido 500. Lembre-se de que gotas por minuto. Então, número de gotas por minuto é igual 500 vezes 20 é igual a 720. 500 vezes 20 é 1000, 10.000 por 720 dá esse valor, né? 3,88 e arredondamos para 14.
Esse terceiro exemplo é para calcular o gotejamento necessário para se fundir 1000 ml de água de uma solução parenteral durante 8 horas, né, e calcular em macrogotas e microgotas. Vamos calcular em macrogotas. Número de gotas por minuto, né? Ele vai pedir para fundir em uma solução parenteral durante 8 horas. Calcular os microgotas e macrogotas. Pronto. Aí o total de horas é 8, vezes tempo, multiplicando por 24. 1000 por 24, 41. Terceiro exemplo, que é ainda do primeiro, nós calculamos as macros, agora nós vamos calcular as micros, né? Que é calcular o gotejamento necessário para se fundir 1000 ml de uma solução parenteral durante 8 horas. Calcular, né, as macrogotas e microgotas, e nós fizemos o cálculo das macro, vamos fazer lá das microgotas. O número de microgotas que nós temos aqui é representado por volume total vezes tempo, né? 1000 por 8, tá? 8 horas, que temos aqui 125 minutos por hora, né? Para darmos o resultado. Quarto exemplo é calcular o gotejamento necessário para se fundir 1000 de uma solução parenteral, mililitros de uma solução parenteral, e 430 durante 430 minutos. Calcular em macrogotas e microgotas. Em microgotas, nós vamos ter 125 gotas por minuto, porque fizemos a mudança, né? Número de microgotas por minuto. Aí vamos ter 1000, tá? Uma solução de 1000 por, por 60, né? Ou seja, 1000 vezes 60, 60 mil, dividido com 680. Né? Vamos dar 125 microgotas por minuto. Aqui, só para nos aprofundarmos, o cálculo de gotejamento, nós vimos o cálculo de gotejamento, agora cálculo de medicação, tá? Para usar os medicamentos, devemos seguir vários critérios para o seu uso, incluindo o seu histórico médico, não é? Cálculo, medicação, dosagem e qual é a via de administração do fármaco, né? E mais outros que serão discutidos nesse conteúdo. Os novos certos da administração de medicamentos são para advertir e advertir, né? São utilizados para advertir os profissionais sobre fatores que podem ocasionar erros de medicação. Tais itens devem ser sistematicamente verificados verificados a cada administração de medicamentos. Os novos certos é medicação certa, 2 paciente certo, 3 dose certa, 4 via certa, 5 horário certo, 6 registro certo e 7 ação certa. E 8 formação farmacêutica certa. Esses são os novos certos, né? E os monitoramentos certos. Vias de administração de medicamentos. Via bucal, realizada dentro da bochecha de gengiva enteral, inserida diretamente, né, no acesso, né, e assim por diante, vários outros tipos de administração de medicamentos. Tem os oftalmológico, oral, o óptico, retal, subcutâneo, lingual, tópico, tá? Na regra de 3, existe 3 informações e uma é procurada. Nas 3 informações nós procuramos a 4. Nessa aula de atividades, dessa aula de introdução ao estudo, a matemática aplicada à enfermagem, nós vamos estudar tanto regra de 3 para sabermos informações de cálculo de medicamentos, como também cálculo de gotejamento. Nessa regra sempre vai existir 3 informações e vamos procurar a 4ª informações, né?
As grandezas mg devem sempre ser colocada ao lado da outra, mg com mg, para realizarmos esses cálculos, tá? ml com ml, grama com grama e unidades com unidades. Essas são algumas medidas básicas que devemos saber que 1 quilo corresponde a 1000 gramas, 1 grama corresponde a 1000 microgramas e 1 micrograma equivale a 1000 mc gramas, tá? Assim como o litro, né? O litro, 1 litro corresponde a 1000 ml, 1 ml corresponde a 1000 milímetros e uma colher de chá 100 ml e uma colher de sopa 15 ml. 1 ml é igual a 20 gotas, igual a 60 microgotas. Uma gota tem 3 microgotas. Administração de medicamentos. Uma observação. Tudo que for prescrito é para X, né? Exemplo. Prescrito 125 mg de Keflex, né? Via oral na farmácia. Existe Keflex pula de 250 ml. Vamos montar. Foi prescrito 125 mg. Lembre-se que tudo que for prescrito é para X. Pronto, então 125 é igual a X. Disponível 250 ml. Logo, 250 X é igual a 625, né? Quando fazemos essa conta, essa mudança, se temos esse resultado, né? 2,5. Exemplo. Prescrito 1000 mg de amikacina, tá? Por via endovenosa, de 12 em 12 horas, na farmácia. E lá na farmácia, ampolas de 500. Como é que nós vamos resolver esse caso? Logo, foi prescrito, tudo que é prescrito é para X, né? 1000, tá? 100 quer dizer miligramas, e a micavaína pode por via endovenosa, né? E via de 12 em 12 horas na farmácia, ampolas de 500. Então nós vamos fazer a mudança. Se foi prescrito 100 e na farmácia temos 500, por 2 ml vamos fazer o cálculo. Logo, vamos ter, utilizando a regra de 3, né? 1000 vezes 2, 200, né? Porque 500 mg vezes X é 500X. X é igual a 200 por 500, que vamos ter 0,4 ml. Exercícios, vocês vão praticar esses exercícios, tá? Com o que eu vou propor daqui a pouco, mas via WhatsApp. E vocês tenham um bom dia de estudos, tá?